Pessoas com o corpo praticamente coberto por tatuagens, que usam largadores nas orelhas e piercings corporais. Outras preferem modificar o corpo de forma ainda mais radical, cortando a língua e inserindo chifres na testa. Esse comportamento é chamado body modification, ou modificação corporal. O Câmara Record de domingo, 23 de janeiro, vai contar histórias de brasileiros que fizeram transformações drásticas no próprio corpo. E para falarmos melhor sobre esse assunto e tentar entender o que leva uma pessoa a realizar esses procedimentos, convidamos a psicóloga Mônica Machado, que é pós-graduada em psicanálise e saúde mental. Eu sou Renata Garofano e começa mais um podcast do Câmara Record. Olá, Mônica, tudo bom? Olá, Renata, tudo bem? E você? Tudo certo. Obrigada por estar aqui com a gente no podcast para a gente debater esse assunto que causa até um pouco de polêmica, né? Eu que agradeço o convite. É um assunto bem polêmico e muito importante para ser falado, né? As pessoas entenderem um pouco, as próprias pessoas que também fazem, né? O uso dessas tatuagens, é importante elas também escutarem o outro lado também das pessoas, né? Com certeza, você já citou a tatuagem, então eu vou começar por essa pergunta, né? Desculpa, né? Imagina, que isso é ótimo até, já introduziu. Eu queria saber por que as pessoas se tatuam, mas no caso eu não tô falando de uma ou duas tatuagens, que aí eu acho que, né, hoje em dia é tão normal a gente conhecer pessoas que são tatuadas, mas por que as pessoas chegam a ponto de tatuar praticamente 100% do corpo? Olha, isso daí vai de pessoa para pessoa, né? Então, cada pessoa tem uma história de vida, cada pessoa tem um contexto ali que leva ela a tatuar, porque às vezes ela começa com uma tatuagem mesmo, uma recordação, alguma coisa que marca aquele momento, né? E aí ela vai abrindo as possibilidades para outras recordações, e às vezes ela está tratando ali de um problema dela interno e ela está expondo ali no corpo, às vezes mostrando algo ou reivindicando, ou até mesmo fazendo de uma forma de revolta, né? Como cortar a língua, ou fazer uma tatuagem que cubra o corpo todo, não consiga ver um pedaço do corpo. É como se ela estivesse escondendo o corpo dela e mostrando a reivindicação por algo que só ela mesma sabe, né? Porque as pessoas vão olhar e não vão identificar o que ela está querendo dizer. Quando as pessoas escolhem uma tatuagem, elas querem imprimir um significado na pele? É escolha aleatória? Como que a gente pode enxergar isso, a escolha do desenho que é feito? Varia muito do estágio emocional da pessoa, de como ela esteja naquele momento. Porque muitas vezes as pessoas elas fazem uma tatuagem e chega a ponto de se arrepender e não ter como trocar, né? Então as pessoas às vezes estão muito empolgadas com aquele momento, ou numa relação, né, de afeto, ou num trabalho, ou numa viagem, e tatua no corpo algo para ela saber que aconteceu naquele momento e também dividir com as pessoas, com a sociedade, com os amigos. E aí, nesse momento, ela não para pensar que uma tatuagem, ela é definitiva, né? Ela vai levar para o resto da vida aquela tatuagem. E aquele momento é como se ela estivesse vivendo um único momento muito agradável. E vão ter outros momentos. E aí é quando ela percebe que ela vai ter que vir um vício, né? Ela vai tatuar novamente e novamente. Isso é um padrão, né, de pessoas. E a outra forma também, às vezes as pessoas elas querem tatuar o nome de alguém ou deixar uma marca, que é uma coisa normal, né? Não foge de um contexto. E muitas vezes, quando a pessoa ela está numa situação ou com um transtorno de ansiedade ou de depressão, pode ser que ela perca o controle e aí essas tatuagens elas se tornam uma marca de um problema de saúde mental. A gente pode dizer que talvez seja uma fuga da realidade, assim, elas partirem para... Exatamente. Às vezes é uma fuga, ou quase sempre, de uma realidade que elas não querem enfrentar. E aí elas falam ou deixam a marca ali para que... Ou não... É como se
elas estivessem marcando ali o lugar delas, não entrem num assunto, não se aproxime de mim, né? Então, porque geralmente essas pessoas, elas têm ali um perfil, né? Às vezes um perfil que, não, eu digo antissocial no sentido de não se abrir muito, né? Com outras pessoas, ou com amigos. Então, é como se elas estivessem ali marcando ela, rotulando ela, para aquele perfil de pessoas. Mônica, atualmente a gente tem visto muito, assim, cada vez mais, né, a influência das redes sociais sobre a vida das pessoas. A gente pode dizer também que tem aumentado o número de adeptos por tatuagens, por modificações corporais, por causa dessa relação com as redes sociais? Também pode ser, porque as pessoas, elas estão se identificando muito com algumas personalidades, né, das redes sociais. Então, isso afeta, né, que é uma pessoa, uma referência, né? Então, ela vai tentar fazer, ela quer se ver da forma que aquela pessoa ali, ela está se identificando, ela quer se mostrar daquela forma. E aí ela também pode, isso também é um perfil de pessoas, vai tatuando, mas às vezes a pessoa, ela está por fora daquela forma, né, tatuada e com um gênero semelhante à pessoa que ela se identifica, mas ela não se vê daquela forma, né, porque naquele momento ela se viu como aquela personagem que ela está tentando se identificar. Perfeito. E agora a gente queria me aprofundar um pouco mais em relação à transformação corporal, né? A tatuagem são desenhos e tudo mais, mas tem gente que vai mais a fundo. Tem pessoas, né? No Câmera Record a gente mostra, inclusive, uma pessoa que mutilou a língua, colocou chifres, cortou o nariz, teve um outro que cortou o dedo para ficar mais parecido com um réptil. Por que a pessoa chega a tal ponto de mutilar o próprio corpo? Quando chega a esse ponto, é importante que a pessoa ela tenta entender o porquê que ela está sendo agressiva com o outro, né? Com as pessoas que vão vê-la daquela forma, que vão olhar para ela e enxergar aquela deformação, né? Porque é como se estivesse mutilando ou deformando o próprio corpo para que as pessoas enxerguem ela diferente, de uma forma feia, agressiva, que cause impacto no outro, né? Então, é importante saber por que ela quer estar daquele jeito, o que ela traz que ela não consegue lidar com o corpo da forma que ele é e passar para as pessoas essa imagem, né? Porque muitas vezes ela não está, ela está querendo mostrar ali um enfrentamento com o outro. Mas quem é esse outro? É importante que ela saiba quem ela quer agredir, porque, na verdade, ela está se transformando para as outras pessoas, né? Ela está se vendo nas outras pessoas, é como se ela também enxergasse as outras pessoas como ela está sendo, né? Então, muitas vezes, ela pode estar achando que as pessoas estão vendo ela de uma forma que ela não tá agradando, não tá. Então ela prefere afetar essas pessoas para também se defender. É uma forma de defesa, essa agressividade externa que a gente chama, né? Que quando a pessoa mutila ou deforma o próprio corpo. Com certeza. E Mônica, supondo que uma dessas pessoas que realizou essas transformações bata um arrependimento, né? Como que essa pessoa vai... Porque ela não vai conseguir reverter o que ela fez, né? No caso de uma mutilação, as tatuagens, 98% do corpo tatuado é praticamente impossível de remover. Como que ela vai conseguir lidar com essa questão do arrependimento, né? Como é que você aconselharia? Como é que teria um tratamento para ela poder enfrentar a vida mesmo se arrependendo do que fez? Sim, é importante ela saber, ela entender a história daquele momento da vida dela, o que ela estava passando naquele momento, as dificuldades, e entrar em contato com essa tristeza, né? Se for uma tristeza, porque às vezes, eu estou falando num perfil de pessoas, tá? Não que todas sejam dessa forma, mas nesse caso, nesse perfil de pessoas, é importante que ela entre em contato, ela perceba o que aconteceu naquele momento, qual era o sofrimento que estava causando, se foi, e ela consiga lidar com esse sofrimento através das marcas que ela deixou, né? Que seria uma consequência,
que é a tatuagem ou algo no corpo, seria uma consequência do que ela fez com aquela dor naquele momento lá atrás. Então é importante que ela consiga lidar, né? Já que ela vai ter que carregar eternamente ou transformar de alguma forma, se der para transformar aquela tatuagem ou algo parecido. Exato. Mônica, queria aproveitar, né, que a gente está nesse papo, você como psicóloga, a gente está falando de arrependimentos, das polêmicas, de enfrentar a sociedade, mas se você pudesse deixar um conselho para quem está nos ouvindo e que por algum momento pensou em fazer uma transformação mais radical no corpo, que conselho que você daria para essa pessoa? Entender o porquê daquela tatuagem, daquela transformação. Porque uma tatuagem muito grande, muito representativa, é uma transformação. E ela vai transformar algo na vida dela, ela vai carregar. Então seria importante ela entender o porquê, entender o significado daquilo, o que representa aquilo, né, que vai se tornar real na vida dela. Eu daria essa importância para essa pessoa. Com certeza, um conselho muito importante. Sim. Mônica, muito obrigada por esse papo, por esses esclarecimentos. Eu que agradeço a participação, Renata. Obrigada. Gente, hoje eu bati um papo muito bacana, muito interessante com a psicóloga Mônica Machado, que ela é pós-graduada em psicanálise e saúde mental. Queria mais uma vez agradecer a companhia de vocês em nosso podcast, pedir para vocês ficarem ligadinhos no Câmara Record deste domingo, 23 de janeiro, e também acessar as nossas redes sociais no @Câmara Record e o nosso site, o r7.com/Câmara Record. Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo podcast.